turminhas do terceiro ano, tudo jóia? Bem, hoje nós vamos estudar História. Vamos entrar no capítulo 5. Mas antes eu quero relembrar com vocês algumas coisas muito importantes que nós aprendemos lá no capítulo 4. Bem, primeiro nós vimos as 3 capitais do Brasil, lembram disso? A primeira capital foi Salvador, a segunda foi o Rio de Janeiro e a terceira, Brasília, que é a capital até os dias de hoje. Lembram disso, né? Nós vimos como cada cidade dessa se tornou a capital, coisas importantes que aconteceram durante o período. Foi isso? Bem, e antes da gente entrar no capítulo 5, eu queria que vocês entendessem 3 períodos importantes que o Brasil viveu. O primeiro período foi o período colonial, o período que o Brasil era colônia de Portugal, né? Ou seja, era Portugal que governava o Brasil. Lembram que praticamente toda a nossa riqueza, nossa produção ia para Portugal? Pouco se ficava aqui, né? Nosso pau-brasil, nosso açúcar, nossas riquezas, minérios, ouro. Lembram disso, né? Então esse foi o período colonial. O segundo período foi o período imperial, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser governado por um imperador. O imperador era português ainda, mas tudo era feito aqui no Brasil, o Brasil era governado, os governantes ficavam aqui no Brasil, tudo ficava aqui pra gente, nossas riquezas. Então esse foi o período imperial. E o terceiro período, o período republicano. O Brasil deixa de ser governado por um imperador, deixa de ser império e passa a ser governado por um presidente da república. Ele se torna uma república, tá? Por isso a gente fala que o Brasil tem um presidente da república, porque nós somos uma república. Não somos mais colônia, nem somos mais um império. Nós somos uma república. Somos até os dias de hoje, certo? Então é muito importante que esses 3 períodos fiquem bem gravadinhos aí na sua memória, tá bom? Então agora nós vamos entrar no nosso capítulo 5. Nosso capítulo 5 nós vamos falar sobre marcos históricos. Nós vamos aprender o que são marcos históricos e vamos falar sobre alguns marcos muito importantes da nossa história. Então vamos lá? Bem, e o que é um marco histórico? Um marco histórico é um acontecimento muito importante que muda a história de uma sociedade, na religião, na política, na economia, enfim, na vida da sociedade. Bem, existem marcos históricos espalhados pelo mundo todo, né? Esses lugares foram palco de acontecimentos importantes. Muitas vezes se constroem ou logo depois, ou muito tempo depois, alguma coisa para lembrar, para que as pessoas olhem para ele e se lembrem da história e aprendam um pouco da história daquele lugar. Aqui na página 231, nós temos 4 imagens, tá? 4 marcos históricos. Esses marcos não são aqui do Brasil, eles contam a história de outros países, de momentos da história de outros países. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, vão descobrir o nome desses marcos históricos e o lugar de onde eles são e anotar aí. Esses lugares, como todos os outros marcos históricos que a gente vai aprender ainda, eles não são só pontos turísticos, né? Onde as pessoas vão, tiram fotos, um lugar bonito daquele lugar. Não, eles são feitos para a gente lembrar coisas importantes, acontecimentos importantes da história de cada lugar. Então, esses lugares também precisam ser preservados, ok? O Marco do Descobrimento foi o primeiro marco aqui do Brasil. Ele foi colocado lá em Porto Seguro, no estado da Bahia, para comemorar a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Bem, esse marco foi construído lá em Portugal e trazido para o Brasil poucos anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses tinham o hábito de colocar marcos. Toda vez que eles conquistavam uma terra nova, eles construíam um marco e colocavam lá naquele lugar para que todos pudessem ver que aquelas terras agora pertenciam a Portugal. Eles sempre faziam isso, certo? E eles não chamavam de marco, eles chamavam de padrões, ok?
Bem, vamos olhar essas duas imagens aí desse marco lá de Porto Seguro. Ele foi feito todo em pedra e de um lado eles colocaram uma cruz em relevo, né? A gente coloca a mão e a gente consegue sentir o desenho da cruz mesmo sem olhar. Do outro lado tinha um escudo de Portugal. Bem, ele foi colocado de frente para o mar e atrás deles tem duas construções, dá uma olhadinha aí. Uma construção é uma igreja, tá vendo a cruz lá em cima? A igreja. E a outra construção era a Câmara Municipal. Lembra que embaixo da Câmara, a parte de baixo da Câmara tinha a cadeia? Lembram disso? Então, essas duas construções ficam atrás desse marco histórico. Bem, vocês percebam aí que esse marco histórico está protegido por uma cápsula, viu? E por um cercado de correntes. Por que isso? Exatamente porque é o primeiro marco histórico do Brasil e tem muitos anos isso. Então, para proteger, para que ele não seja destruído, para que o tempo não destrua, as pessoas não destruam, certo? Então, é para proteção desse marco histórico. Joia? Bem, agora nós vamos falar sobre o marco da independência. Vocês estão vendo essa construção aí? Ela é um museu paulista, ou mais conhecido como Museu do Ipiranga. Ele é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo e ele foi construído no Parque da Independência. Bem, mas o que seria Parque da Independência? Por que esse nome? Vamos conhecer um pouquinho dessa história então. Bem, o Brasil era colônia de Portugal, mas no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro, ele proclamou a independência do Brasil. O que é isso? Ele não queria mais que o Brasil fosse colônia de Portugal, ele queria o Brasil livre, como uma nação livre. E ele proclamou essa independência às margens do riacho Ipiranga, que ficava exatamente nesse lugar, que fica ainda nesse lugar, no Parque da Independência, certo? Vocês lembram do iniciozinho do nosso hino nacional, que a gente canta lá na escola? Vamos relembrar? Então, olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, ou seja, um grito que todos ouviram. Viu? Conta aí esse pedacinho da nossa história, não é legal? Bom saber da história, não é legal? Bem, depois de muitos anos, resolveram construir, então, esse edifício que 5 anos depois virou um museu, o Museu do Ipiranga, um museu que conta parte dessa história. Lá dentro tem muitas, tem uma foto aí que mostra um pouco lá de dentro como é. Tem muitas obras de arte, muitas mobílias, muitas coisas que contam a história daquela época, que são daquela época, que lembram aquele momento da história. Infelizmente esse museu ele está em reformas desde o ano de 2013, né? Porque é um museu muito antigo, então precisa de reformar, de fazer ajustes, uma pintura nova, então tem muita coisa para fazer. Então a previsão de abertura, né, para o público visitar é em 2022, certo? Então aí está mais um marco histórico do nosso país, o marco da independência. Não é legal? Bem, agora nós vamos falar sobre o marco da República. Assim como Portugal era uma monarquia, depois que o Brasil ficou independente de Portugal, ele também passou a ser uma monarquia. O Brasil teve 2 imperadores, Dom Pedro I e depois o seu filho, Dom Pedro II. Mas em 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II ele foi deposto. O que quer dizer deposto? É ser tirado do poder, do cargo que ele exercia, né, de imperador, à força, sem ele querer, contra a vontade dele, né? E quem fez isso? Foi um grupo de militares liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Onde aconteceu isso? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. No Rio de Janeiro, no lugar chamado Campo de Santana, um lugar aberto, bem tradicional naquela época, todo mundo gostava de ir lá, então aconteceu lá.
E as ruas em torno desse Campo de Santana depois ficou conhecida como Praça da República. E a Praça da República é um marco histórico do nosso país. Por quê? Porque foi ali que foi proclamada a República, que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser república, governado por um presidente, o presidente da República. Joia? Deixa eu lembrar vocês uma coisa importante. Nós temos duas datas importantes que são feriados nacionais, né? Nesse dia, ninguém trabalha, nem estuda, né? Um feriadinho que a gente gosta, né? Então, o primeiro, 7 de setembro, que foi a proclamação da independência. E o outro, que é o que nós acabamos de estudar, 15 de novembro, que é a proclamação da República. 2 dias que a gente para lembrar desses dois momentos importantes da história do nosso país. Não é legal isso? Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a história do nosso país, o nosso Brasil, tá bom? Agora vocês vão pegar a apostila de vocês, o capítulo 5 de História, vão ler todos os textos que vocês encontrarem, marquem coisas mais importantes com marca-texto e vão fazendo as atividades que aparecerem, tá joia? Até a página 235. Se tiver alguma dúvida, já sabe, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.